Samuel, quando você ouvir pela quarta vez Samuel, olha para ele e diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E ele começa: Samuel, tu cuidaste da minha casa. Bispa, cuidaste da minha casa. Só que, bispa, eu preciso te mostrar algo no culto, bispa. Meu Deus. Só que o que eu te mostrava é eu e você. Não seja como o filho de Noé, que quando Deus cessou, Cã, se eu não me engano, queria expor a nudez do seu pai. Não é assim. Não é assim, igreja. Não é assim que Deus trabalha. Se Deus mostra algo, é porque Ele confia em você. É verdade, Deus. Porque enquanto nós estamos aqui em cima, ai de nós matar o carro que está embaixo. É de mim que vai ser cobrado. Deus tirou. É de mim, missionário. Não é da pastora, da bispa que me chamou. É de mim. Ai de mim se eu falar coisa da carne. É, Jeová. Tenho que discernir o que é do Espírito e o que é da carne. É verdade, Pai. Falar em línguas até Satanás fala. É verdade, aleluia, Deus. Agora eu quero ver essa boca de Deus. É ser corajoso, como Samuel. É verdade, Jesus. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E ele chama Eli no secreto. Eli, Deus está se irando, Eli. Só que até quando tu vai permitir Eli? Igreja, escuta. Para que fica bem entendido. Eu não estou dizendo que ninguém. Estou na palavra. É verdade, Pai. Estou na palavra. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Estou na palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ele olha. Ali, só porque tu está velho, vai deixar lá não sair. A igreja ainda é dele ali. Meu Deus. Ele ainda é um noivo ali. Aleluia, Deus. Só por causa desse aleluia eu vou repetir. Ele ainda é um noivo ali. Glória a Deus. E eu quero a minha noiva. 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 Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero a minha noiva. Quando Deus mostrou o azar. Aleluia. Eu já vou encerrar, não vou tomar muito tempo. Quando Deus mostrou para Azar que quanto mais apontava ele, quanto mais perguntava de Deus dele, primeiro ele vai lá tratar com Saulo, para depois tratar com Azar. Primeiro ele vai ter um encontro, é com aqueles que estão te perseguindo, mas não é para matar, não é, aleluia, para dizer, eu falei que Deus era comigo. Não, não. Sabe para quê? Saulo era perseguidor, não era? E missionário, vem cá. De tanto que eu persigo, que te persegui, sabe o que Deus vai fazer? Prazer, João. Meu Deus. Aleluia. O teu Deus é o meu Deus. O meu povo é o teu povo. Com Deus é assim. Quando você está querendo que Ele separe, aí Deus está fazendo. Amém, Deus. Aleluia! Então, para com esse negócio que eu vou me mudar, que eu vou confessar, que eu vou para outra igreja. Para com isso, para. Deus vai trazer para perto. Para de dizer,
você. Eu não contei nada. Meu Deus, é forte, pai. Mas bispa, ele me xinga. Missionário, ele fala que eu tô caindo. Aleluia. Eu vou ser doido. Profetiza uma cadeira aí, profetiza. Você e ele e você, junto. Porque se Deus é família, Ele não é separado. Ele, escuta só, Ele não desfaz uma família para reconstruir uma família. Ele restitui aquele que chegou. Ele restitui hoje. Ele restituição para a tua vida, para a tua história, para a tua casa. Quem vai ter que sair de lá não é você, não é ele. É a pombagira, é o demônio. Aleluia. É esse tranca-rua. É ele que vai sair de lá. Eu creio. Uma coisa, pastora, que eu aprendi. Sabe o que é? Faz para Deus que Deus faz. É isso. Mas o que adianta eu fazer para Deus? Bispo, você viu o que eu fiz? Aí você está fazendo para Deus ou não? É mais para Ele. O reino do céu, as demais coisas serão os. Então, esquece o homem. Porque hoje o homem te reconhece. Amanhã o primeiro a te matar. Sabe por quê? Dá poder para um homem que você reconhece ele assim. É assim. Quer conhecer alguém? Não pode olhar. Dá poder. Que aí ele se revela rapidinho. Sabe por quê? Saulo recebeu a unção de rei. Fez a vontade de Deus? Não fez a vontade de Deus. Por causa da unção, revela o. Eu vi um monte de Bíblia aí. Por causa da unção, revela o. É o que, professor? Revela o caráter. Por causa da unção. É aí que Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Meu É Deus! quando Ele derrama a unção. Parado! Está preparada, pastora, para derramar a unção? Está preparada? Está preparada? Esse negócio de tô contigo. Tô contigo. Na terra. É forte, Brasil! Tem olha aí, pastor. Tem olha aí. Só dessa botija, pastor. Só dessa botija. Olha, ainda mais ela me deu o óleo da sete unção. Que só apóstolo que carrega isso aqui. Está preparado? Está preparado, minha bispo? Está preparado? Ah, mas eu não estou preparado para isso não. Deus, quando o Senhor falar comigo, eu me preparo. Então, amigo, nunca você vai estar preparado. Jesus amado, aleluia a Deus. Enquanto o gigante afrontava o povo missionário, sabe o que Davi fez? Quem quer sair pensa que é para afrontar o povo de Deus. É Jesus. Olha o tamanho. Acho que eu não sou alto, mas melhor do que eu. Olha o tamanho do missionário. E você, olha a unção que você carrega. Está temendo esse diabo aí por quê? Está temendo essa pombagira aí por quê? Está temendo essa opressão aí por quê? Taca fogo nesse Satanás com autoridade. Se você não pode, o teu joelho pode. Agora, pastora, a luta me levanta. Eu vou parar. Jesus. Eu vou parar.
Se Asaf olhasse e falou, eu não volto para o templo. Eu não volto, Deus, eu não quero. Porque eu não vou mais passar por essa humilhação. Chega. Meu Deus. Não é o meu vizinho, não é o meu amigo, é dentro da minha casa. Chega, missionário. Chega de humilhação. Aí Deus, meu amigo, vem pro meio. Vem pro meio, vem pro meio. Que eu vou falar contigo. Quando ele foi pro centro da vontade, quando nós falamos meio, é centro da vontade de quem? Dele. Aí Deus, tá vendo, filho? Tá forçado, mas eu tô de fé. Não, ninguém entendeu. Glória a Deus. Quando Deus criou o homem, como que ele fez? Não foi deitado, caído. O homem pode derrubar, Glória a Deus. mas quem levanta? Quem foi de fé? Quem foi de fé? Não foi ele? Não foi ele? Então para ele foi ele, então aleluia foi ele. Apostou para ele, foi ele, só Deus é ele. Aí, hoje o que não faz. Quando Deus colocou ele de pé, ele tira o presente que ele guardou. E tem um que está observando só de olho, pastor. O que será que Deus vai fazer na cruzada? Meu Deus, O que será que vai acontecer lá? Eu te convido para vir comigo. Sabe por quê? Deus vai pegar quem está embaixo, vai colocar em cima, vai pegar o quê? Algo que era de quem? E quem que estava escondido? Satanás. Aí ele se revela. Ei! Isso aí era meu. O que será que ele vai fazer? Eu creio que Deus vai tirar a gente de dentro do terreno que estava. Hoje estava fazendo obra para Exumiri, ai, Emeroque, demônio Emeroque, para quê? Ai, vou tirar de lá de dentro a Damandona, vou tirar do que de Satanás, para quê? Para colocar a minha adoração. Era dele, era de Satanás. E agora, quem é que pode calar o adorador? Quem é que pode te calar? Nem ele pode calar. Só você, só eu. Se eu levar a Deus, eu não quero mais. Olha o que você está falando. Não, Deus, eu não quero mais. Então tá bom. Então ele dá que tem um de joelho que eu vou colocar de pé e vou entregar. Eu sou dobrada do meu espírito, eu sou dobrada da minha unção. Deus vai começar a levantar um pouco a unção dobrada do meu espírito. Chega, pastor, bispo, diga a minha sozinha. Deus vai levantar a coluna para Deus no chão, dobrada, é dobrada, em novo, podemos chorar. Filho de Eli era 2, a mulher da azeite era 2, aleluia, Asaf era 2, dobrada, em novo.
O querubim guerreiro chegou. Ele já nos chama para fora. O galho faz preto. O galho faz preto. Falta bruxa. Não dá pra lembrar. Seja bem-vindo, anjo meu. Seja bem-vindo, Pai e Filho. De Deus.
Deus esteja com ela. Deus é contigo. Deus conta com você para te levantar na terra. Amém? Tem alguém aqui que está afastado, que não conhece o Senhor? Vai Deus vai fazer hoje, você devolve o santo nome do Senhor, aleluia. E tem mais aqui, aleluia, para você pegar, porque nós temos ainda amanhã e depois aqui, amém? Em nome de Jesus, santo nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Aí você vai abençoar, aleluia, glória a Deus, a casa do Senhor, abençoar as vidas dos profetas, amém? Ó Deus, irmãos, aquele que abençoa o profeta, abençoado é, viu? Hoje em dia, aleluia, eu não vejo muita gente abençoando o profeta, não. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É tipo assim, se vira. Mas, aleluia, se for examinar as escrituras, você vai ver, aleluia, como que o povo honrava profeta no passado. Amém, glória a Deus. Aleluia. Aquele que abençoa, abençoado será, irmão. Aquele que planta, colhe. Você quer colher, mas não gosta de plantar. Aleluia, santo do Senhor. Você tem que plantar na terra fértil. Amém, santo nome do Senhor. Aquele que dá, recebe. Aleluia. Glória a Deus, nome do Senhor. Nós não fazemos sacrifício, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vota. Amém. O nosso sacrifício é voto. Santo nome de Jesus. Está entendendo o mistério? Glória a Deus. Santo nome do Senhor. Aleluia. Eu fui na igreja, aleluia, glória a Deus, uma conferência dos Gideões missionários. O voto era R$200. E o cartão, aleluia, glória a Deus, era R$500 que o povo lá pedia, aleluia, glória a Deus, para passar. E vocês acreditam que vinha tudo na frente? Aleluia, glória a Deus. Nós passamos um voto de R$20, aleluia. As pessoas, aleluia, ficam com dó de, aleluia, ofertar a casa do Senhor. Lá eles pediam o cartão. A cama queria no cartão dos R$500, aleluia, glória a Deus, santo nome do Senhor. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Mas são pessoas prósperas, amém? Se você quer prosperar, aleluia, glória a Deus, você tem que depositar. As pessoas receberam emergencial, ninguém coloca dízimo. Tá vendo? As pessoas, aleluia, glória a Deus, amo do Senhor, recebe o seu salário, quer pagar tudo, mas não quer dar o dízimo. Você sabia que dízimo também é para salvação? Salvação, aleluia. Quem rouba não está no céu, não é mesmo, funcionário? É no céu não, santo nome de Jesus. Você tem que tirar aquilo que era parte do Senhor, trazer todos os seus dízimos na casa do tesouro. E você tem coragem de falar que é salvo se você não tem fé para devolver o seu dízimo na casa do Senhor? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, amém, irmãos? Santo nome do Senhor. Aleluia. Eu quero que Deus fale mais com você amanhã. Amanhã nós continuamos, amém, em nome de Jesus. Amanhã é aquele vaso lá que está pregando, amém, em nome de Jesus. Santo nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, missionário, eu disse, evangelista, eu disse. Aleluia, o evangelista Felipe falou que você era filho de pastor, amém. Glória a Deus. Eu estou aqui na casa dele, amém. Santo nome do Senhor, amanhã também vai estar aí, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo nome do Senhor. Pouca gente que conheceu ele. Ele veio na. Eu consegui levar ele na fazendinha, porque ele falou assim, hoje eu posso, então hoje eu tive que pegar ele na fazendinha, amém? Quem conheceu sabe que Deus usa, amém? Santo do Senhor. Mas aí, aleluia, a Deus, ele mandou o jovem, santo do Senhor, porque ele estava tendo agenda. Aí ele falou comigo aqui hoje, que amanhã vai estar aí, amém? Em nome de Jesus, aleluia, vocês vêm para conhecer também, amém? A igreja da glória a Deus? Eu quero agradecer pelos visitantes, amém, em nome de Jesus. Pastor Gustavo que veio ali nos apoiar, amém. Leva a bênção de Deus, viu, vaso? Amém, glória a Deus. Você é vaso de Deus. Pode levantar o inferno, você é vaso de Deus. Aleluia, Deus. Não pode falar, mas é vaso de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor do Senhor. A unção Deus não tira. Deus dá, Deus não tira. É só mexer a cinza que a brasa aparece. E é como o irmão pregou aqui, aleluia, igual irmão. Vem pro meio. O Senhor quer você no meio. Porque muito tem para fazer ainda. Nem começou, aleluia. Glória a Deus, essa é a vitória da paz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, vamos orar e agradecer, irmãos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu como ministro a tua palavra, como enviado do Senhor, meu Pai da glória, eu venho te agradecer por essas pessoas aqui, Senhor. Eu sei que todos vão sair abençoados, Pai da glória, porque o Senhor falou, Pai, os que estavam enfermos, Pai, espiritualmente, o Senhor veio curar, o que estava enfermo fisicamente, o Senhor venha curar, em nome de Jesus, Senhor amado. Abençoa ricamente essa igreja, os que ofertaram, o Pai quis entregar os seus votos, em nome de Jesus, Senhor da
para a vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos despedir. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém. A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Ide nesta paz, permanecer nesta paz. Esta paz é Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Amém? Ah,